Imagine só que há muito tempo atrás, você está na sua tenda, na sua cabana, vivendo em tendas, então é há muito tempo atrás. Você vira para trás e olha no chão, aqui atrás de você, uma serpente, uma cobra, picando, já armada para te atacar. Você sai correndo, assustado, né? Meu Deus do céu, imagina. E aí quando você sai, já tirando as crianças, todo mundo de dentro de casa, tem um bicho esperto ali. Você vê que as pessoas que moram perto de você, em outras tendas, estão correndo também, assustadas. Tem serpente para tudo quanto é lado. Tentando atacar todo mundo, virou uma infestação. E você não vê só gente correndo. Você vê gente morrendo. Muita gente. Não tem remédio, não tem soro antiofídico para curar, interromper. O que se alastrou de uma maneira inexplicável. Tem serpente venenosa matando uma comunidade inteira de pessoas que viviam no deserto, umas do lado das outras tentando se proteger. Um povo de pedra e paus, sem grande organização política, de segurança, de proteção. É o povo de Israel, isso aconteceu, você sabia? Essa situação, que é paradigmática, um modelo de como o povo de Deus sofreu no deserto, está lá em Números, capítulo 21. O povo reclamando que só, mesmo depois de terem saído de um jugo, de um peso de escravidão, onde a serpente simbolizava medo, ameaça, dor. Esse povo saiu do Egito, como no texto que a gente leu no começo desse culto. E começaram muito rapidamente a reclamar de que Deus não estava os governando como deveria. Ele era um rei poderoso, mas talvez poderoso só para redimir, salvar, mas não para continuar governando. Você sabe que a gente, às vezes, a gente se coloca numa situação parecida. A gente deseja muito Deus e, de fato, Ele é para nós um Deus salvador. Ele nos salva, Ele nos redime. É nesse momento da história de Israel, no Êxodo, que essa palavra aparece pela primeira vez, redenção. O fato de alguém comprar com dinheiro a liberdade de um escravo e, ao invés desse escravo passar a ser propriedade da pessoa que pagou, essa pessoa compra para a liberdade. E agora ele está livre. A gente foi redimido por Jesus. Ele é nosso Salvador. Mas a gente tem dificuldade de assumir de maneira real, no chão da vida, que Jesus não é só Salvador, ele não é menos que isso, mas ele é mais que isso, ele é Senhor também. E como Senhor, ele governa. Ele determina como as coisas funcionam. Um rei protege o território, traz provisão, mas ele também garante que leis sejam cumpridas. O povo de Israel saiu do Egito, eles foram redimidos, salvos, mas parece que Deus era o Salvador, mas não era um Senhor. Rapidamente eles começaram a praguejar, Deus manda uma infestação de serpentes, o povo começa a morrer. Moisés clama, Deus, o que fazer? E Deus manda uma solução. Construa uma serpente de bronze. Parece irônico, porque uma serpente, o povo israelita a essa altura já sabia. Além de ser uma ameaça natural, e nenhum de nós quer topar com uma cobra por aí, é um bicho que instintivamente, meu Deus do céu, a gente arrepia. Talvez seja porque o grande inimigo a ser vencido, e que foi vencido, se manifestou no início como uma serpente. Morte, dor, escravidão por causa de serpentes. As serpentes vieram, picaram a gente, mataram nossa família, e Deus manda construir uma serpente de bronze.
O veneno é o remédio para o próprio veneno. Moisés constrói um poste com uma serpente de bronze, coloca lá na frente, no arraial. E Deus disse, quem for picado e olhar para a serpente vai ser curado. E foi o que aconteceu. Deus usou uma figura estranha. Ele autorizou, afinal de contas. Não se pode fazer figuras e formas de Deus. Mas se Deus diz que é para ser feito, foi feito. Um bezerro de ouro, como a gente viu inclusive semana passada no caso de Jeroboão, o modelo de rei ruim do norte, não tem sentido, não pode, é pecado. Mas nesse caso, Deus mandou fazer, o povo era curado quando via a serpente. O que você faz com a coisa que te curou? E quando você estava morrendo, na sua maior ameaça, Deus usou para te abençoar, para fazer bem, para te curar. Como que você guarda essa lembrança, essa memória? Já parou para perguntar isso? O que os israelitas fizeram com a serpente de bronze? Vamos ler um texto que vai falar para a gente o que aconteceu 700 anos depois desse episódio que eu narrei. Está lá em Números 21, mais ou menos 700 anos depois. As coisas ficaram ruins demais. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 18. Vamos continuar a nossa série olhando para esse rei, o rei Ezequias. Alguns princípios simples, mas muito profundos. 2 Reis, capítulo 18, até o versículo 8. Diz assim o texto, preste atenção. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, ou seja, reino do norte, Ezequias, filho de Acás, era rei de Judá, o reino do sul. Ele começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade, novo, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Palavra do Senhor. Israel estava dividida. Se você tem acompanhado a nossa série sobre alguns reis de Israel e como eles são sinais opositivos ou quase sempre negativos de como um governo deve se dar, tanto para nós, nas nossas posições de liderança, como pais, mães, talvez na igreja ou no trabalho, mas também na nossa vida civil. Temos dito, somos seres políticos, vivemos em comunidade, devemos, de maneira responsável, operar na sociedade como discípulos de Jesus, e não só aqui no culto, no domingo, né? Esses reis se manifestam de alguma forma e nos mostram como é o objetivo desse livro, o livro dos reis, primeiro e segundo, originalmente uma só história, mostrando a dinâmica do reinado de alguns reis do povo de Deus. Por que um rei? Quem era o rei do povo de Israel? Deus era rei do povo de Israel. E Deus nunca passou
como uma procuração o reinado dele sobre o seu povo para outros homens. Na verdade, Deus usava reis humanos, homens, como uma maneira de pastorear o seu povo, guiá-los aos seus propósitos finais, definitivos, de salvação. E principalmente de que o povo, irmãos, de Israel fosse o que deveria ser. O chamado Israel está lá em Gênesis 12, em Abraão. Ser uma luz para as nações. Todo mundo deveria olhar para Israel e aprender. É assim que se vive a vida. É assim que Deus criou a humanidade para ser. Os reis, então, depois dos juízes, foram pedidos pelo próprio Israel. As outras nações tinham reis. Então Samuel unge Saul. A gente já ouviu sobre Saul. Um homem bonito, você iria confiar, ia colocar no adesivo no seu carro, Saul para presidente. De fato, ele era capaz. Não era capaz. O tempo prova que essa expectativa de salvação política em torno de uma pessoa é falha, mas era só o primeiro exemplo. Aconteceria vez após vez após vez. Deus chama um outro cara, chamado Davi. Agora, não pela aparência, porque o povo queria alguém bonitão, para que Israel ficasse bem na foto em relação às outras nações. Nem o próprio profeta, você lembra? Estava lembrando desse menino, pequenininho, baixo. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, você lembra disso? Davi é ungido. E recebe a promessa de que o reino de Davi não teria fim. A dinastia de Davi, ou seja, os próximos governantes deveriam vir da família dele, seus filhos. É o que acontece, ou pelo menos tem a tendência de acontecer. O sistema de reinado é tão falho quanto hoje é um sistema político. Está claro que o governo em torno de uma pessoa só é um problema. É mais seguro distribuir o poder. Davi é um ótimo líder. Israel cresce, ganha território, tem estabilidade. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Deus o chamou. Era Deus, Deus queria Davi. Davi falha. Você conhece o episódio dramático do seu adultério, assassinato, mentira. Alguns vão dizer que foi até estupro e uma mentira sobre a outra, um pecado para cobrir o outro, vira uma bagunça. Mas Davi é alguém que se arrepende. Isso é uma coisa maravilhosa, tá bom? Não é porque ele é perfeito, mas porque ele insiste no arrependimento. A gente deveria aprender com Davi. Salomão, seu filho, é cheio de sabedoria, de riqueza. As promessas de território lá de Abraão, muito tempo atrás, se cumprem só em Salomão. Israel cresce de maneira vertiginosa. Alcança o ápice de riqueza. Salomão é um homem sábio, um botânico, alguém que experimentou da vida. E ao invés de pedir dinheiro para Deus, pediu sabedoria, e com sabedoria ele ganhou dinheiro. Salomão para presidente. A vida de Salomão termina mal. Muito mal. Ele vai confundindo as coisas, misturando a identidade de Israel, fazendo casamento, acordos, ou seja, no final das contas, tudo era medida em torno do que os reis faziam em obediência ou não aquilo que estava prescrito, principalmente em Deuteronômio. É assim que se lê o livro dos reis. A gente viu sobre todos esses. O filho de Salomão, Roboão, também faz bagunça, deveria continuar lá. Ele aumenta os encargos, o peso sobre o povo. O povo se rebela e fala para lá com a família de Davi. Não queremos. Ele se aconselha mal com os amigos dele, jovenzinhos, criado no reino, no palácio. Não é sábio. O reino se divide. O reino de Israel. Deus sempre une as coisas, nunca separa as coisas. Separação é morte. Sempre morte quando as coisas estão separadas. Corpo do espírito, agente de Deus, um marido de uma mulher e uma nação que deveria representar quem Deus é. Rasgada. Tem esse outro cara chamado Jeroboão, que começa a governar agora o que ficou na parte de cima, chamado Reino do Norte, o Reino de Israel, porque tinha
10 tribos. E o reino de baixo, quando você olha o mapa, o reino do sul foi chamado de reino de Judá, com 2 tribos somente, que tinha capital em Jerusalém, e o reino do norte tinha capital em Samaria. Esse cara, tomaram ele para... Agora você vai governar sobre nós, e ele também falha. Ele fica com medo de Roboão, do povo, olha só, gente. Do povo ir lá e ir para o outro reino, porque lá parece que era oficial, porque ele era filho de Davi, Jerusalém estava lá, o templo estava lá, no vizinho, sabe, na oposição. Então, meus eleitores, não vão lá, eu vou fazer um jeito de vocês ficarem só aqui. Foi o sermão da semana passada, inclusive, à noite, sobre Jeroboão. Ele fez ídolos de bezerro, pôs um em cima e outro embaixo no seu território, tipo assim, não precisa ir adorar a Deus lá, aqui, ó, adora aqui o Deus que tirou vocês do Egito, esse bezerro. Fica aqui perto de mim. Por causa do medo, ele instrumentalizou a fé. Problema. Quando a gente lê o texto que a gente leu essa noite, a situação é que a gente já está há muitos anos, num reino dividido não só geograficamente, mas dividido nos seus desejos, nos seus anseios de viver e de experimentar um tempo de ouro. Porque todo mundo quer um tempo de estabilidade sobre o nosso país. A gente quer o governo de Davi e de Salomão. E aí, quando existe a possibilidade de mudança, a gente falha em depositar esperanças por causa de desejos sinceros. E então, todos os reis são medidos pelo refrão que se repete. Este rei fez Israel pecar segundo Jeroboão. Isso acontece vez após vez, até aqui. A gente tem essa figura, um menino de 25 anos, Ezequias. Alguém que foge completamente dessa descrição, um tanto quanto ranzinza, de esperança que não existia para Israel. Outras nações estavam do lado, a Síria, a primeira delas, principalmente, crescendo no seu poder político, de segurança, militar. Havia invadido o reino do norte. Você imagina lá, você está governando o vizinho, que é seu parente. Lá em cima, uma nação entrou e saqueou tudo. Você é muito menor aqui no sul. E esse menino começa a governar. E é aqui que o texto, inclusive, posiciona a gente quanto às datas. É nesse período, quando você olha no 3º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, é que Ezequias começa a reinar. É nesse ambiente onde a Síria, como uma nação, ou uma ameaça para a nossa estabilidade política, entra e toma, como a maior potência do mundo, o Reino do Norte. Em 722 a.C., o Reino do Norte cai, Samaria é destruída, o povo é deportado para a Síria. Caos, um cenário horrível e vergonha para uma nação que se dizia nação debaixo do governo do único Deus poderoso. O reino do norte some do mar. Ou seja, Ezequias está governando Judá embaixo e vendo o reino irmão ser engolido pelo império Medo-Real. Mas o que ele faz? Agora a Síria vai se virar para Jerusalém, para o reino do sul. E vai mesmo. Isso está lá nos capítulos 18 e 19. A gente só começou a ler, mas é interessante que antes de falar sobre o desastre que vem, o autor faz uma pausa dramática para exaltar o caráter que, diferente dos outros reis, agora é o caráter de alguém que seguiu a Deus, um bom líder, que a gente pode aprender não por contraste, né? Não fazendo o contrário, mas fazendo o que de fato esse homem nos dá como exemplo. Esse é o retrato dos versículos 1 a 8. Que líder é esse? Para nós identificarmos, mas também para nós sermos um líder segundo o coração do Senhor, no meio de ameaças políticas. É alguém que quebra o que virou um ídolo. Se você lembra da nossa leitura do texto, o texto diz, ele removeu
os altares idólatras. Isso tudo em Israel, irmãos. Altares idólatras. Quebrou as colunas sagradas, também objeto de culto, e derrubou os postes sagrados de adoração pagã. De maneira mais clara e nesse sentido, em relação à história do povo de Deus, muito importante, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Pois até aquela época os israelitas queimavam incenso para essa serpente, ou seja, adoravam a ela. O seu nome era Neusan. Um líder capaz, como deve ser capaz, ele tem coragem de destruir aquilo que foi virando um objeto de idolatria. E que em algum momento pode ser um objeto de salvação. Que manifestasse de alguma maneira a bondade, a graça de Deus. Há quem diga que a gente nunca achou a grandiosa Arca da Aliança, feita de ouro, uma coisa resistente. Porque se a gente achasse esse trem, irmãos, o que ia acontecer? Se a gente tivesse os autógrafos, ou seja, o texto original, o papiro original, que apóstolos e profetas escreveram a mensagem do Senhor, o que a gente poderia fazer com esse texto? O que a gente pode fazer, irmãos, com pessoas que devem fazer o bem e fazem o bem, e manifestarem aquilo que Deus é? O que a gente é levado por causa do nosso coração? É por causa do nosso coração. A fazer, a encarar. O que a gente é levado a fazer com a mesa do Senhor? Com esses elementos aqui. Sobrou, tá vendo aqui? Pão. Suco de uva. Antigamente, quando eu era criança, eu já fui de uma igreja assim, os diáconos pegavam isso aqui, chutavam os meninos no final do culto e enterravam no chão. Vai que alguém faz, profana, não é? A gente tem medo de ser idólatra. Só que a gente tem medo de ser idólatra com coisa concreta, irmãos. Se tivesse um bezerro de ouro aqui na nossa frente, a gente ia falar assim, vamos quebrar esse trem, nós somos crentes. Amém, aleluia, é isso mesmo, quebra tudo. E andando lá em Nova York, que tem um touro de ouro que o pessoal passa a mão nele, ele simboliza prosperidade financeira da sua carreira. Ou quando a gente quer ir para São Paulo, estabelecer uma vida que gira em torno do vocabulário, do sentimento, das relações, de um crescimento puramente financeiro que gera valor e identidade para nós. Que ídolo é esse? Ezequias, um menino de 25 anos, ele pegou uma boa coisa e ele percebeu, porque muito provavelmente ele era sensível a Deus, ou ninguém tinha percebido isso antes. Ele foi corajoso o suficiente. Olha só que coragem, tá? Ele pegou algo que o próprio Deus, há 700 anos atrás, Deus mesmo, havia ordenado. O povo tinha sido curado, era parte da história, da tradição do povo de Deus. Ele olhou aquele trem e falou assim, nós temos que quebrar isso. Foi bênção, agora é maldição pra gente. Foi Deus que mandou fazer. Agora é o diabo que está usando. O que na nossa vida, irmãos, nós podemos construir? E isso não acontece de um dia para o outro. Não acontece, irmãos. Ídolos não gritam dessa forma. Eles são construídos de maneira sutil. E que talvez na nossa comunidade de fé, ou no evangelicalismo brasileiro, ou na sua casa. Toda casa tem um ritmo, uma tradição, uma cultura. O que era bom? Que te curava do veneno da serpente. E agora é a própria serpente que você cuida e protege. Essa serpente tinha um nome.
É provável que esse nome foi dado por Ezequias, Neustan. No original, é um trocadilho com a palavra bronze e serpente. No original hebraico. Algo como só uma serpentinha de bronze. É algo meio... É uma ironia, um jeito de desprezar. Ele deu o nome, com coragem, de maneira ousada, para aquilo que era a glória do povo. Dos pais e dos pais, que poderia inclusive ter matado todo o povo de Deus no deserto, não ia sobrar ninguém para frente. Ele quebrou isso. Ele profanou. Um bom líder que teme ao Senhor, ele tem coragem, por causa de sua sensibilidade à vontade de Deus, que inclusive é supra concreta, às vezes não vem de maneira objetiva, num copo, num livro, mas ele conhecia Deus, porque ele era amigo de Deus. Amigos sabem o que os seus amigos pensam, amam, e daqui a pouco completam o que falam, porque eles estão próximos demais. Ele sabia que aquela serpente não estava sendo usada para os propósitos de Deus. Então não vinha de Deus, ainda que Deus tivesse usado aquela serpente em algum momento. E então ele quebra aquilo diante do povo. Ele inclusive zomba daquilo, dizendo que era só uma serpentezinha. Na análise do próprio Senhor, que está aqui cravada no texto, isso é uma boa coisa. Comparado a Davi. O texto diz, inclusive, aqui, versículo 3, ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi. Primeira vez que, fora da curva, agora existe uma descrição de um homem que iria enfrentar a ameaça que tinha chegado no norte. O que o autor está fazendo é o seguinte, eu não vou continuar imediatamente dizer que a Síria que tomou o norte vai tomar o sul, vai tomar. Mas eu vou fazer uma pausa primeiro, para mostrar qual é o homem que está enfrentando essa grande nação. É um menino de 25 anos, corajoso, que ama o Senhor, comparado a Davi, que teve a promessa de que o reino dele não teria fim. Esse homem limpou Israel, quando todo mundo não via assim, porque não parecia ser essa a coisa certa a fazer. O que isso conta para nós? Sobre nossas confianças em torno de líderes, de governantes, de pastores, do ambiente onde a gente está. Afinal de contas, a manutenção da adoração a uma serpente de bronze não acontece por causa de uma pessoa, não. É porque existe uma validação comunitária ao longo do tempo. Nós estamos validando, todos nós, sem perceber, costumes, tendências, esperanças. E ninguém de nós consegue observar a nossa relação com Deus civil a partir da visão e do coração de Deus, irmãos. A gente está adorando uma serpente de bronze, que parece uma salvação para nós. O coração do homem, como diz Calvino, da humanidade, é uma fábrica de ídolos. Não é que tem um ídolo aqui e acolá. O nosso coração, irmãos, está o tempo todo exausto e ele não para de trabalhar, construindo falsos deuses que não conseguem sustentar em suas costas o peso da gente. Eles nos prometem muitas coisas e eles nos traem. E nós ficamos vazios. Um ídolo difícil é um ídolo respeitável. É um ídolo que tem história. Sabe? É um ídolo que diz o que é, de onde veio, que é confiável. Esse é o bom ídolo, que é difícil de identificar. É um dom que Deus te deu, que virou sua identidade. E agora a sua identidade não é o de ser filho e filha, mas é o que você faz. É o seu ministério que virou vaidade. Ou é o fato de você ser um bom pai.
É um fato de você agora, que sofreu quando era mais novo, não querendo que seus filhos sofram, você vive em torno deles. Eles viraram uma sua serpente de bronze. Ou nós, que precisamos decidir quem nos governa, vereadores, prefeitos, governadores, presidente, deputados, senadores, e a gente colocando confiança. Toda serpente, toda neuçã começou como bênção. Atenção para isso. Mas mais, Ezequias confia. Quando confiar aparece, loucura, improvável. O versículo 5 diz: Ezequias confiava no Senhor. Confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém, olha só isso aqui, irmãos, nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. É para ficar claro que homem era esse. E o que ele estava ali para fazer? Nunca houve, nem antes nem depois, esse jovem. Por causa disso. Isso não significou, irmãos, que a nação de Judá foi poupada. Mas isso é o que ficou registrado sobre ele, sobre esse líder. Isso é uma boa coisa. Você quer os resultados ou o caráter de um líder? O resultado prático, evidente, do governo de Ezequias foi que daqui a pouco a Síria também deportou, entrou e invadiu. Mas o caráter dele está aqui. Ele confiava no Senhor. Um líder não só é corajoso para quebrar e identificar ídolos, mas também é corajoso para confiar. Porque às vezes confiar precisa muita coragem, demanda muita coragem. Confiar em Deus. Inclusive essa palavra, confiança que está aqui, confiança, é uma palavra que se repete como um padrão. Para a gente se atentar quando o autor está escrevendo esse texto. Ela é usada depois, alguns versículos depois, não para Ezequias, mas do mesmo jeito, para um general assírio, um líder da oposição, dizendo que esse general está zombando o povo de Deus ao perguntar: em quem vocês confiam? Porque todos nós confiamos em alguma coisa. A gente é feito para isso. Feito para isso. Desde o início, Adão e Eva confiaram. Eles tinham possibilidades de exercer confiança. E nós confiamos. O texto está dizendo: Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de modo que nem antes nem depois dele houve alguém como ele. E alguém que confia em Deus é alguém confiável, entende? É alguém confiável. É alguém que então age a partir das virtudes de Deus. Como que Deus governa, irmãos? Como que ele é rei? Ele é rei servindo. Ele é rei sofrendo. Ele é rei chamando para dentro quem é desprezado no reino. É considerando quem não tem espaço. É sendo justo também. É purificando as coisas. É dando palavra e multiplicando o pão. É se consagrando de manhã antes de um dia cheio de trabalho. Indo orar e falar com seu pai de onde vinha, quem ele era. Irmãos, nós somos governados. E como povo de Deus, o verdadeiro Israel é a igreja. Nós devemos resplandecer o tipo de gente que escolhe uma liderança correta. Deus é o nosso líder. Nós deveríamos escolher alguém tão parecido com o Senhor Jesus quanto fosse possível. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não fazemos isso. Como escolher um bom líder? Conhecendo Jesus. Nem conhecer Jesus para conhecer como que Jesus governa. Para ver se a gente acha alguém testadamente, de maneira comprovada, que age como Jesus, que confiava no seu Pai, para ver se a gente escolhe. Nossos parâmetros são outros. São os do nosso ego. É o discurso do nós contra eles.
Ezequias confiava no Senhor. E é porque ele confiava, irmãos, que está essa descrição aqui. Não é porque ele ganhou o reino igual Saul, não. Porque ele confiava, é que não houve antes e nem depois dele alguém como ele. Como alguém que, como líder do povo de Deus, dizia, olhem para mim. De maneira implícita, ele dizia, olhem para mim, que eu governo como Deus governa. Eu sou um bom líder. Porque ele confiava. Confiar não é só assentir mentalmente. Confiar é depender. Não é dizer que o avião vai subir, que ele é feito para isso. Aí você diz. Não, confiar é entrar dentro do avião. Você arrisca. Você se entrega. Você se compromete. Nosso comprometimento com o Senhor, ou seja, a nossa confiança, nos leva para onde? Os resultados das nossas confianças políticas nos levaram para onde? Nos levam para onde? É por isso que nós estamos falando disso, irmãos. Alguns meses antes de momentos importantes para nós, como nação. Para que os frutos sejam também mais saudáveis, mais maduros, mais responsáveis. E nós tenhamos um testemunho daqueles que confiam em Deus e não nos homens. Amém? Amém. Amém. Confiar no Senhor. Ninguém como Ele. Ninguém antes dele. Existe futuro incerto, como era. E como é para nós, tantas vezes, não é? Ansiedade. A gente tem acesso a tanta notícia. E o mundo, às vezes, debocha da gente. Você confia em Deus mesmo? Deus é confiável, como eu disse semana passada. A gente precisa mais do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus parece um tanto quanto subjetiva, a gente não consegue tocar, né? Um bezerro de ouro a gente consegue ver, encostar. Fé aprovada. Confiar em Deus, mesmo quando o inimigo está chegando, como a Síria. Mas por último, um líder não só quebra ídolos, não só confia completamente, mas também é alguém que se apega constantemente, independente dos resultados. É uma fé que se apega para uma vida inteira. Como o versículo diz, versículo 6, vai dizer, ele se apegou ao Senhor, se apegar, grudar ao Senhor, e não deixou de segui-lo, independente do que fosse. Independente do que fosse. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, ele era bem-sucedido. Se rebelou contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Ele foi corajoso. Nós não vamos abaixar a cabeça, não. Eu confio em Deus. E continuo a me submeter. Desde as torres de sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza, no seu território. Ele se apegou. Essa palavrinha mesmo que é usada lá no início de Gênesis 2 para dizer quando um homem se une à sua mulher. E viram uma só carne. É uma união tão profunda que você não consegue distinguir dois mais. Eram dois, virou um. É a mesma palavra para um povo que sabia muito bem as suas origens e decorava o Antigo Testamento inteiro aos 13 anos. Então eles sabiam sobre o impacto dessa palavra para a história deles. E Ezequias confiou dessa forma em Deus, de maneira a se apegar, a se unir a ele, como é a descrição de um homem se unindo à sua mulher. De maneira que parece que o texto está querendo dar uma pista para a gente, que se você olhasse Ezequias, você estava olhando Deus. Eles eram um só, porque ele tinha se apegado continuamente a despeito de qualquer coisa, se tinha oposição em cima ou não, ou se o reino estivesse tudo bem, em paz. Porque não tinha a ver com o que estava acontecendo lá de fora, mas com um apego firme do coração de alguém que queria ser um com Deus. Seja um com o Senhor. Confiança, fé é o começo, no sentido de que existe mais. A gente pode se apegar. Mais 29 anos que ele reinou. É o caminho do discipulado, uma longa caminhada numa mesma direção, irmãos. Mesma direção. Como diz o pastor Eugene Peterson. Nossa vida, que é descartável,
nas redes, no tempo. Tudo é tão curto. Existe um desafio religioso contracultural, o de apegar-se a Deus para sempre. Quer as coisas saiam como eu esperava. Que a minha família, a igreja ou o país me correspondam ou não. Eu me apeguei a Deus. E sobre mim se dirá que eu era parecido com o Senhor. Que eu era amigo de Deus. É o melhor governante que nós poderíamos ter. Alguém que se apega ao Senhor. E não que parece que se apega. Ou não que parece a serpente que fazia bem e agora faz mal. Seja sensível. O bom problema, a boa mentira, a boa heresia, eu disse, não é aquela que é tão diferente da verdade, é aquela que é muito próxima à verdade. Duvide de suas paixões e convicções. Duvide. Abra espaço para crítica. Abra espaço. É assim que a gente vai se manter como povo de Deus, completamente livre de qualquer ingerência sobre a nossa consciência, seja civil ou seja religiosa, de pastores a presidentes. Ninguém tem controle sobre a mente de um discípulo do Senhor Jesus. Nem o próprio Jesus usa, instrumentaliza a nossa consciência. Como isso acontece? À medida que nós nos apegamos e confiamos no Senhor. É assim que depois de prometer reis e reis, e nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre eles semana que vem. A gente tem maus exemplos, como eu disse. A gente tem bons exemplos, poucos, como esse de Ezequias. Mas um exemplo não é suficiente. Ezequias morre, não é? E aquela promessa de que existiria um trono, o trono de Davi, que nunca teria fim. Será que era o trono de Israel que nunca teria fim? Os filhos de Davi, que a essa altura já teve fim, já estava bagunçado. Nós vemos Jesus, não é? Jesus. Jesus de Nazaré. Que diz sobre ele mesmo que ele é o filho do homem. Que dizem sobre ele que ele é o filho de Davi. E diferente de Salomão, como eu disse, Jesus não parecia alguém confiável no sentido político. Era a grande dúvida dos discípulos. Será que eu estou entendendo o que ele está querendo fazer? A expectativa era, ninguém aguenta mais sofrer. Desde a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma agora. Roma, ninguém aguenta mais. A gente é o povo de Deus. A gente é o povo de Deus. Deus lembra da gente. A história que eles tinham na mente era o Egito. Vamos clamar. Vai que Deus livra a gente, abre aqui e quebra esse palácio de Roma no meio. E Jesus estava dizendo, o reino de Deus chegou. O jeito de Deus governar. Um reino tem um rei. Um rei. Que não era Davi. Tampouco Saul, nem Salomão. Nem Ezequias. Um bom rei. O reino de Deus chegou porque eu cheguei. O reino é o seu rei. De modo que onde estão aqueles que estão em Cristo, o reino também está. Deus está governando. Jesus é o verdadeiro filho de Davi. Ele é o verdadeiro Ezequias, que destrói o sistema que parecia ser bom. Ele entra no templo, vira as mesas. É a serpente de bronze. Que confia e se apega no seu pai a ponto de se comprometer na sua própria segurança física. De fato, ele foi morto, torturado. E na hora de deixar o povo sofrer, ele sofre no lugar dos seus amigos. É assim que é um bom governante, tá? É assim. Não foge. A gente precisa conhecer Jesus para votar bem. E talvez seja o grande problema, nosso problema. Palavra profética do Senhor.
Estamos conhecendo pouco o nosso mestre. Estamos nos contentando com pouco de um governante. Mas é Cristo que disse sobre ele mesmo. Um versículo antes do versículo que você tem na sua mente. João 3,16 diz a grande missão desse rei governante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único filho, um rei para o seu povo, para que todo aquele que nele crê não pereça pela Síria ou por si mesmos, mas tenham vida eterna. O tipo de vida que a gente espera de um governo. Só que a gente não lembra o que está escrito antes. Na conversa de Jesus com Nicodemos, ele diz: assim como Moisés levantou uma serpente no deserto para livrar os israelitas da morte, o Filho do Homem, eu serei levantado. Eu sou o poste ídolo que vocês estavam adorando e que fazia mal para vocês, porque não era eu. Que sejam destruídos todos aqueles que tentam mimetizar quem o verdadeiro rei é. Sejam profanados os ídolos e seja exaltado acima de todo nome o único rei de toda a terra, Cristo Jesus sobre nós. De modo que em Judá, nem antes nem depois, existia alguém como Ezequias. Mas em Cristo, nem antes e nem depois, haverá um rei maior. De modo que lá em Apocalipse, o que nós ouvimos é que todos os reis da terra se prostram e trazem das riquezas dos seus reinos. E as coroas que dão glória às nossas cabeças servem de adorno para os pés do Senhor Jesus, o Cordeiro que merece honra, porque não quis honra antes do tempo. Recebeu humilhação e de Deus o Pai, depois recebeu a honra. Essa é a ordem de um rei e de um governante que o seu coração precisa e almeja. Quando nós confiarmos no nosso Ezequias, nós ficaremos em paz. A Síria estando às portas, ou não, nós conhecemos o nosso Senhor. E se os governantes temporais estão bem ou mal, isso influencia muito menos o nosso coração. Porque nossa alegria está bem guardada. Porque nós temos um rei que nunca parou de governar. Amém? Vamos orar.